Fala galera, beleza? Hoje vou iniciar uma série de gameplays aqui no Magic Online, contando um pouco da minha participação em algumas ligas, com alguns dos principais decks do ambiente. Vou começar essa série com o R-Scred, que é um deck que eu já estou acostumado a jogar, inclusive tenho jogado as etapas do CLM com o deck. Foi o deck que eu joguei no Super Pauper, que foi o paralelo do último CLM que teve. Então é um deck que eu me sinto bem confortável de jogar com ele. Em relação à série, eu quero fazer num estilo bem parecido com uma Tonical. Não sei se vocês conhecem, que é um streamer que joga bastante Pauper. Inclusive tem também um canal no YouTube. Em que ele, diferente de muitos jogadores que vão gravando ao vivo, explicando conforme o jogo vai desenrolando, ele tece comentários, na verdade, através do replay. Então eu vou seguir um pouco esse estilo dele, que eu achei bem interessante. Espero que vocês gostem também. A grande vantagem desse estilo de gravação é que eu não preciso ficar me concentrando em explicar o jogo, né, durante o jogo, então eu fico focado realmente na partida. E aí com o replay eu consigo até ilustrar melhor a minha linha de pensamento, mostrar alguns raciocínios que eu tive em algumas jogadas. Então fica muito mais fácil de explicar e vocês entenderem algumas jogadas que eu fiz ao longo da partida. Para esse primeiro vídeo eu vou explicar só um pouco sobre o deck, para quem ainda não conhece, algumas decisões também de cartas que são um pouco diferentes do que algumas pessoas estão acostumadas a ver no R-Scred. Então a minha lista basicamente é uma lista bem padrão de R-Scred, de R-Scred. Então a gente tem aqui o pacote com as 8 cantrips, 3 Pounders, 3 Preordain e 2 Brainstorm. É o que a grande maioria dos R-Scred jogam, então mantenho essa base, estou bem confortável e bem satisfeito com isso. Além disso, os 2 Gushes como carta de compra, não tem nem o que falar sobre o Gush. Em relação ao pacote de criaturas, aí eu tenho algumas alterações do que muitos estão acostumados. As 8 fadas continuam, tanto as 4 Spellstutter quanto as 4 Fada Marotas. O Ninja também é essencial nesse deck, então mantenho as 4 cópias. Augur of Bolas, eu prefiro utilizar 3 cópias do que 4, de que algumas listas já estão acostumadas. E a grande diferença é em relação aos Delvers, que eu estou utilizando apenas 3 cópias e substituí um Delver por um Stormbound Geist no main deck. É um teste que eu já estou querendo fazer já há algum tempo, algumas semanas. Tem crescido bastante o número de Mirrors no Magic Online e também o número de Boros Monarca, o B, e o Geist costuma funcionar muito melhor do que o Delver nessas partidas. Então a utilização do Geist é um metagame call. E a ideia é testar para ver se eu achar que funciona, tentar utilizar essa tech num challenge, algum campeonato maior que eu for jogar, se o ambiente for bem parecido com o que a gente tem visto nas últimas semanas. Em relação às mágicas, são 4 Scred, que todo mundo já conhece, 3 Lightning Bolt, 4 Counter Spell, que são essenciais, e aqui eu utilizo 2 cartas que vocês não estão muito acostumados. Um único Dispel, que para quem acompanha meus artigos, meus textos, né, até o podcast que eu participei recentemente, eu explico sobre a decisão do Spell, que é na verdade uma maneira de ter um quinto Counter Spell e ter um counter a mais no Game 1 para poder vencer algumas Counter Wars que são importantes. E o Dispel acaba muitas vezes surpreendendo, principalmente no Game 1, que muitos não esperam essa carta no R-Scred. Então você acaba às vezes um Affinity, por exemplo, arrisca fazendo um Temur Battle Rage, eu acabo fazendo um Dispel e ganho o jogo, ou ele arrisca um Fling, ele é bom para anular Ghostly Flicker, Pulse of Murasa. Então o Dispel ele é muito versátil, eu não abro mão dessa única cópia de Dispel no main deck. E é uma carta também que eu venho utilizando já há algumas semanas e tenho gostado bastante, é o Echoing Truth, que ele está entrando no lugar do Vapor Snag, que era uma carta que eu cheguei a utilizar em alguns torneios passados. Na verdade é uma carta que eu ainda estou querendo conhecer, ver realmente o verdadeiro potencial dela. Na teoria ela é muito boa, porque ela me ajuda a lidar com diversas situações de jogo que as demais cartas do deck não conseguem colaborar. Então, novamente, é bom para você, por exemplo, lidar com Vanguarda, lidar com a Tog, um Tribe, criaturas que o Scred e o Lightning Bolt às vezes não conseguem resolver. E a vantagem, né, de poder retornar com outras cópias também,
que em algumas situações de jogo você vai conseguir de repente, por exemplo, contra um Elfos, devolver 2 vanguardas para mão, você consegue às vezes numa situação bem pontual devolver um Journey para mão do oponente, alguma aura do GW Auras. Então é uma carta também bem versátil que eu estou querendo testar, então estou trazendo uma cópia dela para o main deck para ver como que ela se sai. Vamos ao sideboard. Em relação ao sideboard também sem grandes mistérios, eu estou utilizando 3 Pyroblast, 3 Hydroblast, que são essenciais. Pyroblast contra Mirror, qualquer deck que usa azul, pode ser o B, pode ser Tron, é uma carta realmente muito versátil, já que o azul é a principal cor do Pauper. Hydroblast também é outra carta essencial, porque lida muito bem com Burn, lida com a Tog, contra o Affinity, né? Então é uma carta que ela também tem o seu papel no deck, inclusive agora com o M25 existem muitas pessoas tentando fazer com que o Goblins seja um deck, Red Deck wins, então a Hydroblast ela é uma carta que está bem importante nesse sideboard. Gorilla Xamã, que é muito bom contra Affinity, bom contra o Boros Monarca, qualquer deck que utilize artefatos. Uma Relic que eu também não abro mão, contra qualquer deck que tenha interações com o cemitério, pode ser Tron, UB, qualquer deck que utilize o Angler, Circular Logic no W-Tribe, então Relic também ela é bem versátil. Electricity, contra Mirror, Elvis, qualquer deck que abuse de criaturas com resistência 1. Sandstorm, que acaba funcionando na verdade como um terceiro Electricity, mas a sua habilidade de poder dar 5 de dano em todas as criaturas não voar faz com que ela seja muito boa contra Affinity, muito boa também contra Stomp. Eu costumo utilizar ela muitas vezes também contra decks com Angler, principalmente Mono Black Control. É uma maneira bem importante de conseguir lidar com Angler e ajudar os Screds. Aí para completar o side, eu utilizo mais 2 Stormbound Geist, que é uma carta fundamental no Mirror e contra o Boros Monarca. Por isso que eu trouxe uma terceira cópia dela para o main deck, para poder ter 3 cópias de Geist dentro das 75. E uma segunda cópia aqui de Echoing Truth, que para ajudar também a primeira cópia que eu uso no deck, então ela vai ajudar contra Mono White Heroico, GW Aura, os demais tricks que eu comentei anteriormente. Então eu estou aproveitando essa liga para testar algumas cartas que eu entendo que tem potencial no R-Scred, que é o Echoing Truth, mais uma cópia de Geist e o próprio Dispel Main Deck que eu estou mantendo. É isso, então é uma lista, apesar de ter esses pequenos tricks, essas pequenas novidades, é uma lista bem padrão, né? E vamos ver como é que eu me saio nessa liga jogando aqui com o R-Scred até daqui a pouco, até a primeira partida. Muito obrigado, valeu.